Muito bem. 5 minutinhos. Estamos começando. Abração, meu irmão. Hidrata aí. 5 minutinhos. Estamos começando. Boa noite, querido. Trabalho novo, tudo novo. 4 minutinhos. A gente vai rapidamente, só um pedacinho bem pequenininho. Capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados que têm puro coração, porque o Evangelho sempre tem que ter. Os irmãos que comparecem, o plano espiritual, sempre tem que ouvir um pouco do Evangelho. Isso, seu Robson sempre dizia, gente, você pode estudar outro livro, tudo bem, sem problema, mas um trechinho do Evangelho sempre tem que fazer. É via de regra, o Evangelho ele é embasamento. E é isso. Aguardando os amigos irem chegando, puxando uma cadeira, sentando por aí. E o estudo do Livro dos Espíritos é um estudo muito interessante, um estudo muito rico, né? Muito profundo. Né? 3 minutinhos. Ele tem... Kardec fez isso de uma maneira muito interessante, que foi dividir a ação do questionamento com diversos espíritos em locais diferentes e as respostas eram exatamente as mesmas. Aí que ele falou, bom, tem um embasamento sério que eu possa codificar. É muito rico, né, conteúdo. Pentateuco, de maneira em geral. Eu confesso que eu não li todos ainda. O Gênesis e o Céu e o Inferno, meus pais inclusive tinham, mas eu não li. Eu faço questão de ler agora. Na sequência esse estudo, quando acabar o Livro dos Espíritos, pode ser que a gente de repente pegue o Livro dos Médios ou, quem sabe, uma dessas duas obras. 2 minutinhos só. E é isso. Tá quase. O relógio vai tocar 9h30 ali, mas eu me baseio por esses aqui. Quando der 9h28, que esse eu tenho visão dele. São 9h28 agora, aqui nele. Daqui a pouco vai bater 9h30, acho que ele tá um pouquinho diferente. Deu 9h30 nesse aqui, é a hora que eu start. Sempre uso o mesmo relógio para fazer o nosso controle. Eu não faço ideia quanto conseguiremos avançar, porque como é um estudo inédito. Mas vamos lá, vamos que vamos. Menos de 1 minuto. Menos de 1 minutinho. Nove e meio ponto. Vamos lá? Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez unidos aqui
Em uníssono, nos dirigimos ao nosso grande amado e amigo Mestre Jesus. Mestre, pedimos vossa permissão, Pai, para podermos considerar por abertos os trabalhos de estudo e leitura da noite de hoje, em nossa quinta-feira, agradecendo a presença de todos os irmãos do plano espiritual que comparecem, os amigos que os ajudam, que os trazem, nossos mentores espirituais. Muito obrigado por todo o concurso, todo o apoio, toda a assertividade que nos prestam com vossos recursos. Muito obrigado à nossa família espiritual que nos assiste, que nos apoia, que nos guia, nos orienta. Vocês são o farol que guia esse estudo, suas sábias palavras. Muito obrigado. Nossos irmãos estão em casa, pessoas que irão assistir. Muito obrigado pela presença de todos, para formarmos essa pequena nossa mesa virtual, não é? Através do recurso da internet. Meu Pai, mais uma vez dirigindo a vós, vos suplico vossa permissão para que possamos considerar por abertos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Essa noite muito profícua. Graças a Deus. Muito bem. Vivi, beijo, querido. Vamos lá, rapidamente. Vamos à nossa rápida oração. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrada guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não os conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus queridos amigos, vamos lá. Como combinado, trechinho, pedacinho do Evangelho, como sempre tem que ter. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração. Só um pequeno tópicozinho. Simplicidade e pureza do coração. Trechinho do Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 8. Beijo, Cris. Apresentaram então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Desculpe, o mouse deu um salto de página aqui. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura.
Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e, ainda menos, se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. É essa a razão porque, ao aproximar-se da encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que se esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbeu os pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo, da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Meu amigo Átila, um abraço, querido. Então, gente, esse pequeno tópico só para dar uma passagem do Evangelho, e ele explica muito, muito claramente isso, que o reino é para aqueles que irão se assemelhar à criança. Não faria sentido algum a criança, ao encarnar, trazer, né, a memória do seu passado, da reminiscência do passado. Viemos todos de um pretérito de erros, de acertos, de uma série de coisas. Imagina a criança encarnar com essa lembrança. Seria um entrave terrível. Veio às vezes para a missão de resgate, para ser inserida no núcleo familiar, para a coisa poder se ajustar, para poder resgates serem feitos, o que adiantaria se lembrássemos. Por isso que o véu do esquecimento é extremamente necessário na hora da encarnação. E com tudo isso, nós vemos crianças índigo, crianças cristal, aos 4, 5 anos de idade, já pronunciando frases que você fica assim. Pietro, por exemplo, eu não tenho a clarividência, nunca vi a aura desse menino, mas ele é um espírito antigo, até inclusive lá no centro, o doutor já tinha dito isso para mim há muito tempo, quando eu trabalhava lá no centro. Ele falou, ele veio para ajudar. Pietro tem idade, falava coisas que minha esposa tem isso anotado, a minha sogra inclusive anotou, né, dizia, pois é, com 5 anos talvez, pois é, mãe, Pilar veio para a nossa família porque nós somos capazes de fazer o cuidar dela, né, viver, né, fazê-la viver da melhor maneira possível, ajudá-la a progredir. Uma criança de 4, 5 anos fala uma coisa dessa, e entre outras, né, frases que ele tem aí, como N crianças que nós vemos, né, enfim, que trazem essa carga, essa bagagem, né. O mestre não precisa voltar, Jesus não precisa vir à Terra. Isso de algumas décadas para cá já vem acontecendo. No mundo inteiro, as crianças evoluídas, os espíritos mais evoluídos, começam a se espalhar, começam a se disseminar. Para quê? Serão os líderes que direcionarão a humanidade para um caminho melhor, para um caminho de mais união, de mais harmonia, de mais amor. Jesus veio há 2000 anos e dessa vez mandou esses espíritos. A transição
Começa por eles também, se espalhando em todo o planeta, né? E dessa maneira, eles são espíritos mais evoluídos. Não significa que eles são extremamente superiores, não. Agora, tem uma vivência muito mais evoluída que nós, né? Possivelmente. E eles têm esse tino de tender ao bem naturalmente. E isso já se espalhou já há algumas décadas e continua acontecendo. Vai chegar um ponto que todas as crianças que passam a nascer são crianças mais evoluídas, são irmãos mais evoluídos que chegam para puxar, encaminhar, direcionar a humanidade para frente. E são as crianças índigo e cristal. Tem vários temas na internet que vocês podem procurar, crianças de aura multicor, índigo e cristal. Um casal dos Estados Unidos começou a pesquisar a respeito disso e experiências foram feitas e viram que são crianças realmente que se diferem. É um fato. Bom, meus queridos amigos, terminamos então só essa passagem rápida do Evangelho. Vamos entrar então agora, de fato, no Livro dos Espíritos. Eu quero deixar só um adendo rápido, que a parte da introdução do Livro dos Espíritos, vamos passar por lá, por quê? Porque ele fala de diversos assuntos na parte introdutória, mas é uma introdução narrada pelo Kardec. Então ele fala em assuntos como alma, materialismo, ele vai entrar no assunto do panteísmo, ele fala de princípio vital, fluido vital, aí ele vai falar uma parte bem interessante que são os medos girantes, né? O cesto com o lápis, prendia-se um lápis ao cesto para poder servir como se fosse uma mão, o próprio cesto se mexia e as comunicações começaram, o lápis começava a escrever, né? Ele fala a classe dos espíritos, das reencarnações, porém todos esses assuntos da parte da introdução, eles se repetem exaustivamente, né, no estudo. Ou seja, no decorrer do Livro dos Espíritos inteiro, todos esses assuntos são abordados. Então, ali são quase 30 páginas, se eu não me engano, só de introdução de uma narrativa do Kardec. E uma boa parte dela também é direcionada à área científica da época, que ia de encontro, né, ao estudo da nova doutrina. E ele fala muito, né, não atacando de maneira alguma, mas, enfim, mostrando a importância de por que conhecer coisas novas, de estudar. Então, como ele vai repetir todos esses assuntos e muitos outros no decorrer do estudo como um todo, vamos apenas entrar aqui nos prolegômenos, que é como se fosse uma introdução bem curtinha, só que essa já não é do Kardec. Possivelmente o prolegômeno, pela maneira como ela foi escrita, ela foi ditada, é uma instrução curtinha, dá uma ideia da introdução do que virá pela frente, e aí sim, já entramos no capítulo 1, na parte 1 de perguntas e respostas. Muito bem? Vamos lá. Primeiro prolegômeno que ele fala, para abertura, é: fenômenos alheios à natureza da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem um fato sobrenatural, tanto que tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer o fundamento de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. No número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra,
muitos se contam que viveram em épocas diversas na terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhum personagem, cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Eis que termos nos deram, por escrito e por muitos médios, a missão de escrever este livro. Eles disseram: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, revelamo-nos juntos a fim de verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou, o Espírito de verdade. Né? Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de o publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Eu vou explicar. Porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, como um todo. O espírito é o licor. A alma, o espírito ligado à matéria, que seria o perispírito, é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquieteis, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sob as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Assinam João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. Essa é a introdução. Quando ele fala da cepa, o que seria a cepa? A cepa nada mais é do que imagina assim um trecho da ramificação da videira, né, do pé que dá a uva em si. Tchau, Laura, beijo. Então ali você tem
os galhos da cepa, né? Imagina um trecho dela, você olha assim um pedaço, uma ramificação dela, você tem o galho dela, você tem as folhas, você tem a uva, tudo aquilo representa a imagem que ele quis passar aqui. Muito bem, vamos entrar então de fato no estudo. Hoje com essa introdução a gente perde um pouquinho do tempo, mas vamos lá. Parte primeira, das causas primárias. É dividida em 4 capítulos. Capítulo 1, de Deus. Capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Capítulo 3, da criação. Capítulo 4, do princípio vital. Vamos agora então ao capítulo 1, de Deus. Ele vai falar sobre Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. Muito bem. Deus e o infinito. É sempre pergunta do Kardec, resposta do Espírito, e em alguns casos, em algumas colocações, tem um comentário do Kardec, mas nada impede que nós também façamos os nossos comentários. Vamos lá. Pergunta, item 1, elas são todas numeradas, tá? A gente vai sempre seguir a partir da numeração onde pararmos. Pergunta 1, que é Deus? Resposta do Espírito. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a resposta clássica, não tem nem muito que a falar acerca, né? Que se deve entender por infinito? Resposta do Espírito. O que não tem começo, nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. O Kardec aborda, né, a questão do infinito e logo da mesma forma que ele aborda de Deus. E ele vai ter que insistir um pouco em cima disso. Vamos ver a terceira. Terceira pergunta. Poder-se dizer que Deus é o infinito? Resposta dos Espíritos. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Tem um comentário. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Então a gente é preso muito, né, acredito que por ser humano, né, na questão de limitação. Você olha assim para cima, para o céu, e você fica pensando onde termina. Né? São explicações que fogem, né, à regra da compreensão. Tudo bem, você vai estudar, você vai se aprofundar, mas não se atenha apenas a questões que são sem resposta. Né? Onde termina? Não sei. Será que já terminou ou estará, de repente, se expandindo? Coisa pode estar ainda crescendo, uma crescente evolução, a gente não sabe. Né? Deus é o princípio, é o que nós chamamos de causa. Tudo que tu vê, tudo que tu toca, tudo que tu sente, que tu respira, é o efeito. Deus é a causa primária de tudo. Comparado com o infinito, é como a mesma coisa que dizer assim, eu posso limitá-lo. Eu não sei onde termina Deus. Eu não sei aonde começa Deus. Eu não sei onde termina o meu olhar numa direção ao céu em linha reta. Então não há como limitá-lo. Deus é causa. E a causa é a causa. Nós somos o efeito disso. Tudo que nós vivemos é o efeito disso. Ele vai agora se perguntar aqui sobre provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A pergunta. A resposta do Espírito. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Acabamos de comentar. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ele faz um comentário. Para crer em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa, como acabamos de comentar. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. É avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Você vê o raio. Quem criou o raio? Ninguém. O raio existe. Ele tem uma causa? Sim, ele tem uma causa, sim. A eletricidade, muito bem. A nuvem se condensou, né? As cargas elétricas contrárias se juntam e o raio é produzido, ok. Mas quem criou a carga elétrica? Quem criou a eletricidade? Quem criou aqueles átomos que compõem a carga elétrica? Então tudo vem da causa. Né? Mais uma pergunta.
Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. A resposta: a de que Deus existe, pois de onde lhe viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. E os espíritos sempre insistem na teoria da causa e do efeito. Deus é a causa primária de tudo. E o que nós vemos ao redor são os efeitos. Mais uma pergunta. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Muito bem, da formação que nós temos? Vamos ver a resposta. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Ele me respondeu com uma outra pergunta. E tem um comentário. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal, e que não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Em qualquer lugar do mundo, onde existe, por exemplo, uma tribo que não há contato com o homem, tu pode ter certeza que aquela pessoa, aquele ser humano, ele cultua algo de alguma forma. Mesmo que não o compreenda, que nunca ouviu falar dele, o culto vem daqui de dentro. Ele vê o trovão que queima a árvore. Ele agradece a chuva que molha o solo e faz com que o alimento brote, com que permita ele beber, e os animais também bebam, e ele possa caçar para poder se alimentar. Ele rende culto a alguma coisa, à natureza, ao efeito, aquilo que ele imagina que é uma força primária, algo que faz aquilo acontecer. E ele nunca teve uma instrução teológica ou, enfim, seja do que for, a respeito do que seria Deus. Vamos ver mais uma pergunta. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas, ou seja, dentro da matéria em si? Vamos ver a resposta. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária, né? Ou seja, confundindo a causa pelo efeito. Ele faz aqui um comentário. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tornar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa, ou seja, a matéria ela foi criada, ela tem uma causa, ela é um efeito de fato, né? Dentro mais um tempinho, vamos lá. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita do acaso, a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Resposta. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Comentário dele. A harmonia existente nos mecanismos do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria o acaso, ou seja, tem um princípio de inteligência, é a causa primária, que é Deus. Uma teoria bem simples, a teoria do campo. Você está num campo, você caminha nesse campo, e você, de repente, se depara no gramado com um relógio de pulso. Olha em volta, não tem nada, só aquele campo enorme, até onde a vista alcança e um relógio ali. Aí, você quer certo pensar, será que esse relógio brotou aqui, ele nasceu daqui, o solo fez ele surgir? Se existe um relógio, tem que ter um relojoeiro, ou pelo menos alguém que tenha fabricado, feito aquele relógio. Então tem sempre uma causa por trás do efeito. Isso é um fato. Não é pelo fato de eu ter encontrado uma coisa ali que, surgiu. Tem certeza? A tua razão corrobora com essa justificativa? Claro que não. Alguém fez aquilo. Então, de fato, há uma causa para aquele efeito. Meus irmãos, nós fomos até a pergunta 8. A próxima será a 9, ou seja, são praticamente 10 horas. A pergunta 9 é um pouquinho grande agora. Até que a gente poderia fechar ela para poder fechar aqui o tópico, mas vamos lá, só essa para a gente finalizar. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências?
Tem um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Ainda comenta: o poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária, aquela inteligência superior, e que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Fechamos então a questão 9. Como diríamos, podemos pegar, por exemplo, os elementos todos da natureza, da tabela periódica, e nós, se quisermos, no balançar das mãos, no atrito, criarmos os elementos? Impossível. Existe uma causa primária, e essa causa primária, como quer que a concebamos, é Deus. Ele cria tudo. Ele é a razão por trás de tudo. Conseguimos fechar as 9 primeiras questões. Ele vai entrar em atributos da divindade na próxima. 10 e 1, vamos à nossa oração de encerramento. E temos as intenções de hoje também. Muito bom. Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez unidos em uníssono, nos dirigimos ao nosso amado e amigo Mestre Jesus, para podermos pedir, Mestre, que possamos considerar por encerrados os trabalhos de estudo e leitura da noite de hoje, de nossa semana, agradecendo muito a presença de nossos irmãos do plano espiritual que comparecem, nossos irmãos que formam conosco em casa, nos seus lares, suas residências, nossa mesa virtual, através dos conceitos de comunicação que é a internet, para que possamos juntos, com todos nós encarnados e desencarnados, possamos juntos progredir na nossa senda moral de conhecimento, avançando um pouquinho mais, passo ante passo. Pai, obrigado por tudo que nós conquistamos, tudo que tu nos permite, e eu peço licença para poder recitar as intenções que os amigos nos trazem, pelos irmãos hospitalizados. Eu peço mais uma vez pelo irmão Humberto Antônio Silva Barros, no Hospital da Lagoa. Nosso irmão está, graças a Deus, se recuperando. O seu sobrinho trouxe boas notícias e pede que continuemos orando, mantendo o nome do seu tio em nossa corrente de pensamento. Nosso irmão está evoluindo, um quadro muito bom, apesar de estar muito tempo, coitado, no sofrimento, desde fevereiro, mas está apresentando um excelente quadro e próximo, cada vez mais, do momento de poder retornar ao seu lar, à sua família. Peço pelo meu irmão José Chances Varela, que se encontra no hospital de Laranjeiras. Nosso irmão está numa internação de uma pré-cirurgia cardíaca, que bons irmãos possam assisti-lo. Pedimos, rogamos, dentro do merecimento do nosso irmão, que ele tenha uma excelente cirurgia, que os médicos que virão atender possam ser bem amparados por irmãos do plano espiritual, nossas equipes maravilhosas que operam, que trabalham nos hospitais, que tudo corra bem, nosso irmão se prontamente recupere e possa retornar ao convívio de sua família. Peço pela saúde de um casal que não está hospitalizado, os irmãos Henrique, Daniela e Fonseca. Por que eu peço por eles? Eles se perderam um filhinho de 4 patas. Meu amigo Átila me trouxe a informação. E filho é filho, né? Filho que a gente adota, que a gente ama de coração, seja ele de 4 patas, é filho. Eu passei por essa mesma situação 3 vezes nessa vida, nessa passagem, e sei que é muito difícil. Pingo voltou para a erraticidade. Os nossos animaizinhos, eles nunca se perdem, eles são orientados, guiados, direcionados aonde eles têm que voltar. E ele está com certeza bem. Os cães são muito importantes na vida do homem encarnado, Eles nos trazem amor, compaixão. Chico já dizia: mantenha perto os cães, eles são gotas do amor de Deus. Os gatos, eles limpam o ambiente onde vivem, eles transmutam a energia às vezes pesada,
Eles pegam aquela energia e conseguem transmutá-la, transformar em energia boa. Os cães, até onde eu estudei, eles não transmutam, mas eles absorvem essa energia e nos transmitem alegria, que nos fazem uma reforma, né? Fazem uma troca de humor. Quem nunca chegou em casa cansado e o cão veio e abraçou, deu aquele abraço de cachorro que ele aperta você, né, com as patas e te lambe, como se fosse um filho desesperado ansiando por carinho. É tão bom. Você parece que o dia inteiro pesado fica para trás. Né? Os cães têm uma missão também muito importante no mundo espiritual. André Luiz já disse isso em diversas obras. Eles têm um papel, às vezes, muito útil de resgate, né, de auxílio às equipes de resgate nas regiões mais escuras do umbral. Eles percebem coisas que os animais que nós não chegamos nem perto. Portanto, eu peço força a esse casal, que eles tenham ânimo, coragem, que bons irmãos possam lhes amparar com todo amor, com todo cuidado. E os cães também, e os animais de maneira geral, eles reencarnam. Vai que no futuro o Pingo de repente volta. É tudo possível. Chico perdeu um cachorrinho que foi Dom Pedrito. Emmanuel, conversando com ele uma vez, disse: Chico, tá vendo esse cãozinho aqui que tu pegaste para criar? Olha o Dom Pedrito retornando para ti. Ele estava recebendo de volta aquele amiguinho dele, a qual o precedeu. São anjos. Os animais são gotas do amor de Deus. Eles são anjos que nós trazemos para nossas casas, mas têm uma missão mais curta. Mas no tempo que permanecem conosco, enchem nosso lar de amor, de afeto, de alegria. Crianças hospitalizadas, quando recebem a visita de animais, quando é permitido, né, dentro de um risco controlado, elas se recuperam de forma absurdamente rápida, acelera o processo, né, de recuperação. Isso pesquisas já provaram. Os animais são muito importantes em nossa vida. Que esses nossos dois irmãos sejam amparados pela providência divina, com muito carinho, com muito amor, e tenha certeza que seu animalzinho não está perdido, ele está muito bem guiado, com certeza. Os animais não se perdem como os homens que às vezes ficam na erradicidade por N motivos. Eles sempre são orientados e levados a um bom lugar. Eu peço pela passagem de duas pessoas no dia de ontem, pela irmã Gisele Cristina dos Santos da Silva, que fez a passagem em casa, que sua família possa ser amparada, possa ser iluminada, que tenha muita força, muita fé para o esposo, a filhinha que fica, que eles recebam todo carinho, conforto, que seja possível nesse momento difícil. E peço também pela passagem do meu irmão Pedro Ney, que estava no CTI do Hospital Vital. Meu irmão voltou para o plano espiritual, passando por esse momento difícil que o nosso planeta se encontra, né, com essa doença tão difícil. Meu irmão possa estar muito bem amparado, muito bem guiado pelos irmãos do plano. Com certeza é muito recente, esses nossos irmãos estão ainda desacordados, sendo amparados, que eles possam ambos estarem muito bem orientados e guiados por mãos divinas até os locais de refazimento, onde permanecerão durante o tempo necessário. Não tendo mais nenhuma intenção nesse momento, meu Pai, eu só venho agradecer por tudo que conquistamos, por tudo que Tu permite que se chegue até nós, agradecendo o início desse novo trabalho tão bonito, trabalho tão profundo, pedindo perdão, às vezes, pela falha desse irmão, no comentário, porque é muito conhecimento, e às vezes até pode, de fato, faltar conhecimento ao irmão, com toda certeza, mas eu vou tentar fazer o melhor possível para que seja o trabalho mais profícuo possível para todos aqueles que venham a assistir. Meu Pai, obrigado por mais essa oportunidade, agradecendo a presença de todos os irmãos de casa que nos acompanharam até aqui, nossos irmãos do plano espiritual que retornam às colônias, aos seus pontos de origem, guiados por esses irmãos de ouro que nos auxiliam tanto, aos nossos mentores espirituais, muito obrigado por tudo, desejo um excelente retorno aos irmãos que voltam, né, para o plano,
aos irmãos em casa que estão repouso do seu lar, que tenhamos todos uma excelente noite de refazimento e que, se for permitido pela espiritualidade superior, meu Pai, na próxima semana que possamos estar todos aqui reunidos para dar continuidade, sequência ao nosso estudo às quintas-feiras. Meu Pai, muito obrigado, que assim seja, com a tua permissão. Graças a Deus. Muito bem. É isso. Gente, é um estudo muito complexo. Se acontecer alguma falha, 10/10, eu não sou bastante, desculpe. Se acontecer alguma falha, por favor, me perdoem. Prometo que eu vou tentar fazer sempre o melhor possível. Sempre estudar para manter, né, o nível de estudo alto. Um abraço, André. Vivi. Um beijo enorme. E que, se possível for, quinta-feira, semana que vem, sempre agora às quintas-feiras, nesse mesmo horário, possamos todos estar reunidos aqui para poder dar sequência ao nosso estudo. Temos todos uma excelente noite. Se precisar falar comigo, WhatsApp, tia, um beijo enorme. Uma excelente noite para todos de refazimento, tá? E fiquemos todos com Deus. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.